Olá, pessoa lindíssima! Mais um Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. A New Dental Care é o nosso grande patrocinador. E falar dessa linha, sinceramente, é algo que eu falo do meu coração. É uma linha de vanguarda, altamente especializada para a sua saúde bucal ter a melhor forma possível de cuidados. Então, é uma linha que vai lhe oferecer cuidados diários de saúde bucal, cuidados pré e pós-cirúrgicos e também tem uma linha toda direcionada para a área da implantodontia. Para você não ficar de fora, aproveita, porque quem acompanha o Inova Podcast tem aqui, olha só que lindinho, um cupom de desconto InovaPod10 e você pode adquirir os produtos indicados para a sua necessidade. Bem, dito isso, hoje eu vou conversar com mais um profissional assim fantástico na área dele de atuação. E nós vamos conversar sobre processos de reabilitação na área da fisioterapia, direcionados para cirurgia ortognática e tanto procedimentos da fisioterapia que vão envolver o pré e o pós-cirúrgico direcionado, como eu disse anteriormente, para a cirurgia ortognática. Então, para conversar sobre esse tema tão fantástico realmente, tão útil para o nosso dia a dia, eu tenho mais um fisioterapeuta aqui escolhido a dedo, Dr. Aquiles Mota. Prazer gigantesco em tê-lo aqui Muito no obrigado. programa, muito feliz mesmo. Você é uma pessoa que está aí, acabei de te encontrar recentemente no congresso que tivemos aqui, né? No ENEC. No ENEC, você completamente envolvido com a área. Muito prazer de tê-lo aqui comigo para essa conversa. O prazer é todo meu, né? É sempre bom estar divulgando a fisioterapia em todos os ambientes, junto com a Odonto. É uma parceria já bem consolidada, é super importante. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu te conheci naquela época em que surgiu um projeto para escrevermos um livro de maneira conjunta, Isso. né? E eu te conheci através do grupo das pessoas que estavam envolvidas na elaboração desse livro, e depois eu te conheci via rede social, que a gente começou a conversar por lá, e depois eu comecei a percebê-lo em todos os eventos relacionados à área da cirurgia bucomaxilofacial, né. Então você é bem engajado mesmo com tudo isso. Me fala assim, como é que surge essa paixão e você desenvolve a maior parte, eu acredito, tá? Você me corrige se eu estiver pensando errado, mas você desenvolve a maioria das suas ações dentro da fisioterapia direcionadas de fato para cirurgia bucomaxilofacial. Estou enganada? Não, é isso mesmo. É. Eu tenho atuação em hospital também, né? Eu trabalho no Hospital das Clínicas, lá é uma outra área de atuação, mas já tem um bom tempo, desde 2013, eu venho estudando essa parte da fisioterapia, né? Da fisioterapia que trabalha, sobretudo, com a reabilitação das cirurgias ortognáticas. Além das outras cirurgias também, né? As artroscopias e outros procedimentos, artrocenteses, né? Outras Área de possibilidades, né? Artroscopias, mas de um modo em geral envolvendo, né? A questão da parceria com a odontologia e muito de pós-operatório e disfunção temporomandibular, que também é bem atual, está número crescente, né? Tanto cirurgia ortognática quanto a disfunção temporomandibular, bruxismo, então essa parte de reabilitação a gente contempla. Pois é. A gente já conversou até em um momento anterior sobre bruxismo, sob o ponto de vista da odontologia e Isso. também da fisioterapia. Foi um assunto massa também, bem discutido, enfim. Foi com a professora Fabiana Midlage, Isso, foi um bate-papo bem legal e essa parceria ela existe de fato, né, a gente precisa ter esse contato sim. com o dentista, tem que se mostrar, e a ideia de participar de eventos da odontologia, pelo menos a minha ideia é exatamente essa, para o fisioterapeuta entender a cirurgia, como ela acontece, quais são os tecidos que são, né, acessados, que são retirados do lugar, tudo vai trazer uma resposta diferenciada, né. Fato. Então, a gente precisa entender como a cirurgia acontece, a questão da tecnologia, né, a cirurgia ortognática está cada vez mais tecnológica, com tempo de cirurgia reduzido por conta da tecnologia, Muito o fantástico a tipo de evolução, né. serra eu vi a entrevista com a Carol Landim, antigamente cirurgias demoravam 8, 10 horas, hoje uma ortognática, a cirurgia mesmo a gente consegue acompanhar algumas, e elas estão durando em torno de 3 a 4 horas, então o tempo de
cirurgia reduz, o trauma para o paciente também é menor, então a recuperação também vai ser favorecida, né? No programa da semana passada, a gente falou muito sobre você, Eu inclusive. queria agradecer. Carol é uma querida, a gente tem inclusive troca de pacientes, né? Quando eu preciso, ela dá um suporte. Carol é bem especial e bem engajada também, né? Ela É. participa dos eventos, a gente se encontra. E Carol, muito obrigado pelos elogios, viu? É recíproco. que bom. Na semana passada, a gente falou sobre fotobiomodulação. E hoje, fiz questão de conversar por algo que a gente também não pode de forma nenhuma deixar passar. Ela tocou num ponto importante na semana passada, falando sobre a necessidade mesmo de se atuar com as mãos, em muitos casos dentro da fisioterapia. Claro que a evolução tecnológica está aí, a gente tem que caminhar junto com ela, não adianta brigar com isso, Não. né, então a gente tem que evoluir também ao longo do tempo, mas tem muita importância mesmo o toque na área da fisioterapia. E imagino eu que não é diferente para que se faça uma reabilitação no pós-operatório de um paciente que foi submetido à cirurgia ortognática, mas pode-se atuar também no pré-operatório. Então, vou te fazer uma pergunta básica. Explica a ação da fisioterapia no pré e pós-operatório da cirurgia ortognática. Essa pergunta ela é muito boa, tá? Eu converso bastante com alguns cirurgiões, porque o que o fisioterapeuta faz antes da cirurgia? A gente da físio passa muito tempo com o paciente. E a relação de confiança, ela vai começar nesse período de pré-operatório. Então, quando o paciente ele te procura antes, você vai conversar muito a respeito do processo da reabilitação. Então, num primeiro momento, o fortalecimento de vínculo é extremamente importante. O paciente ele vai para o centro cirúrgico, às vezes você vai atendê-lo no centro cirúrgico, porque existe a fisioterapia transoperatória, Sim. e ali ele sabe que ele está com um profissional que ele teve um contato prévio, né? Não é um qualquer profissional que ele nunca viu que vai atendê-lo no primeiro momento ali, ainda acordando da cirurgia, né? Na narcose anestésica, ele não sabe se você está ali do lado, ele não vai lembrar. Então, o primeiro aspecto do pré-operatório é exatamente o vínculo, conhecer o paciente e o paciente conhecer você. O segundo aspecto é a avaliação musculoesquelética de pontos que são extremamente importantes. Por exemplo, qual a amplitude de movimento que esse paciente tem em relação à abertura de boca? Ele abre muito, ele abre pouco? A gente mensura essas medidas dos movimentos mandibulares, abertura, lateralidade, a gente calcula o overjet, vê a protrusão, isso tudo a gente registra. Então, mobilidade é super importante. A gente faz uma varredura da musculatura, para ver se essa musculatura ela tá com ponto gatilho, se ela tá tranquila, e a gente também orienta, né, algumas técnicas para o paciente relaxar nesse período pré-operatório, para que ele encare, obviamente, a cirurgia de uma forma mais confortável. Além disso, a gente avalia a PM, né, ver se esse paciente tem algum ruído, algum estalido, se tem algum movimento de deflexão ou de desvio da mandíbula quando ele abre, porque a gente fica sem saber depois, né, isso é decorrente da cirurgia ortognática, ele já tinha antes, não tinha, então Muito importante ter essa avaliação prévia. isso é bastante interessante do ponto de vista da gente conhecer a mecânica daquele paciente que a gente vai atender, né. Além disso, os pacientes eles têm dificuldade de realizar os movimentos. Ele não sabe o que é uma protrusão, então a gente ensina o movimento. Porque depois da cirurgia, ele perdeu o controle motor. Importante. Então, quando eu falo assim: "Faz uma protrusão", aí ele: "Eu não sei fazer, eu não consigo", porque ele não treinou antes. Então ele não tem ainda esse movimento refinado em nível cerebral, né, para poder executar depois com a parte periférica toda prejudicada por edema, por cicatrizes. Então, assim, eu preciso treinar antes do o movimento com ele, para que ele entenda depois. Então, o que é uma protrusão, o que é a lateralidade, o que é um movimento na guia canina. Então, todo esse padrão de movimento a gente treina antes também. Outra coisa que pouca gente avalia é a cervical. Durante a cirurgia, o paciente ele é muito manipulado, então provavelmente vai ter distensão em alguns pequenos músculos da coluna cervical. Então a gente avalia a mobilidade, trapézio, ecom, essa musculatura do pescoço, porque ele pode vir com dor no pós-operatório. É uma dor prévia? É uma dor da cirurgia? A gente só vai saber se tiver essa avaliação prévia, né. Então isso tudo conta bastante antes de se fazer uma cirurgia ortognática. Pois é, a avaliação completa, na verdade, né, Isso. para que no final das contas realmente o paciente seja bem reabilitado.
Sabe uma coisa interessante? O programa, tudo bem, ele tem o escopo todo direcionado para saúde, ciência, tecnologia, empreendedorismo, enfim, inovação também, na área da saúde, mas a gente tem muita pessoa, muitas a concordância. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Nós temos muitas pessoas que não são da área da saúde que talvez não entenda o que é protrusiva, retrusiva e lateralidade. Então, antes de eu aprofundar um pouquinho aqui agora as perguntas no nosso tema, você quer só explicar isso de maneira breve? Claro, você fala em relação aos movimentos? Eu estou perguntando porque você falou mesmo, o paciente não sabe o que é uma protrusiva, Uhum. retrusiva. Então, para que a informação Você ela seja amplificada, explica um pouquinho isso para quem está nos assistindo que não é da área da saúde. Pronto, dos movimentos mandibulares principais, né, a gente vai ter a abertura de boca, que é a abertura simples, né, abrir e fechar. A protrusão é quando você promove uma anteriorização do seu queixo, então você joga o queixo para frente, né, isso a gente chama de movimento de protrusão. E lateralidade é quando você joga essa mandíbula em excursão para as laterais, que são esses movimentos de lateralidade. É super difícil, às vezes o paciente ele faz um movimento de músculo. É muito comum a gente pedir ao paciente assim, por exemplo, faz a lateralidade para a direita, o paciente faz assim. E a E a mandíbula não mandíbula acompanha. está parada, ou seja, ele não fez o movimento, ele fez um gestual de Aham. lábio. Então, isso treinado previamente faz uma diferença muito grande no pós-operatório. Porque o paciente você pede a lateralidade e ele só vai conseguir realizar se ele souber, né, se ele fizer o treinamento prévio. Eu vou te fazer uma pergunta, imagina a resposta, tá? Tá. Mas aqui eu estou na função de alguém que vai perguntar. Eh, Tem como comparar e entrando de fato no nosso tema, eu pedi voltando só a fita um pouquinho, eu pedi só para você explicar, porque você falou de termos bem vai que alguém não entenda, Tranquilo. porque com certeza em algum momento tem alguém que vai ser submetido à ortognática, pode estar precisando aí de Dessas adotativo, informações. e, né, e outra quantidade grande de profissionais bons também habilitados na área. Mas enfim, eh, eu posso comparar, aí que eu falei que eu vou fazer esse tipo de pergunta, imaginando a resposta. Mas sua opinião, eu posso comparar e dizer que nesse processo de reabilitação pós-cirurgia ortognática, a terapia manual, ela é melhor do que a associação de outros recursos, como laser, por exemplo, e outras possibilidades? Eu posso dizer isso ou não? Na verdade, assim, a reabilitação, o fisioterapeuta ele tem uma caixinha de ferramenta, tá? No qual a principal, na verdade, são as mãos. Então, a gente trabalha bastante com terapia manual. Num pós-operatório recente, né, a gente usa muito laser. Então, no transoperatório, então o paciente ele acabou de sair da cirurgia. A gente acompanha no centro cirúrgico. Isso é conversado com o cirurgião previamente para liberar o nosso acesso ao centro cirúrgico. Então, a gente entra, o paciente ele é estubado, então a gente faz a equipe de enfermagem faz a higienização e a gente já faz uma sessão de laser, né. Então, como a doutora Caroline Landim falou na semana passada, a gente já faz a primeira sessão de laser ainda em centro cirúrgico ou no CRPA, no Centro de Recuperação Pós-Anestésica. Então a gente faz o laser tanto vermelho quanto infravermelho para potencializar o processo de cicatrização, redução dos processos inflamatórios, ativação da mitocôndria, como ela explicou, né, na semana passada. Depois que a gente faz o laser, a gente faz a compressão com a bandagem elástica compressiva, o nome já diz, né, compressão. Então existe uma forma correta de se colocar aquela kinesio tape, aquelas faixas elásticas Sim. que a gente vê muito atleta utilizando. Então a gente já utiliza uma para fazer uma compressão nessa parte do rosto onde foi abordada cirurgicamente. E existe uma forma correta de se colocar. A faixa elástica, ela tem uma tensão. Então tem áreas que a gente tem que colocar uma tensão máxima. Outras a gente não pode colocar tensão. Então não é pura e simplesmente colocar uma faixa, ela tem uma forma correta de colocar. A gente faz essa colocação da bandagem compressiva e a gente, pelo menos eu tenho essa prática, de sair do centro cirúrgico garantindo que o meu paciente já foi colocada ali a compressa gelada. Então, eu aguardo a equipe de enfermagem trazer o gelo, eu gosto de posicionar, porque às vezes eles colocam, né, em áreas que não foram abordadas. Eu já peguei casos do paciente no CRPA com a compressa de gelo no pescoço. Não, ela tem que estar rente à área do No rosto que foi local que foi abordada, exato. manipulado. Então eu tento sair do centro cirúrgico ou do CRPA já com a colocação dessa compressa fria. Em relação à utilização do que vem a ser melhor,
cada etapa vai ter uma importância. Perfeito. Então, durante esses 3 primeiros dias, a gente não atua tanto. Uma questão da tecnologia que eu gosto, eu ligo para o meu paciente no dia seguinte, eu faço uma videochamada para ver como é que ele está no primeiro dia de pós-operatório. Então eu faço, uma chamada, e aí eu converso com ele por videochamada e vejo como é que está a mobilidade dos lábios. E o Prova nível de agonia também, que eles não era ficam loucos, eu pergunto se dormiu, se está bem. Então eles estão com lábios bastante inchados, bastante demasiados, e eu já faço uma sequência de exercícios olhando, né, no vídeo, pelo telefone celular, por chamada de vídeo, se ele consegue executar alguns padrões de movimento. Eu falo: "Ó, pode fazer esse exercício aí ao longo do dia para ajudar a drenar um pouco o lábio". Depois de 3 dias essa bandagem ela é removida, e aí a manualidade tem um Sim. trabalho fundamental, que é a drenagem linfática. Então a gente entra com drenagem e é basicamente, assim, os primeiros atendimentos são bastante importantes. A gente utilizar a terapia manual com drenagem, atenção à cervical, né, para poder reduzir esse edema. Pois é. É coisa, viu? Você É está muita dizendo que coisa. é pouca coisa que faz, que Não, vai não, começar para nada. é muita coisa. Desde o transoperatório, Desde o pré. No no trans a gente pré, atua o isso. trans, esse babado todo aí no trans é É, coisa que não acaba mais, é muita coisa, é muita é coisa. muito detalhe. E tem que ter um trabalho realmente especializado, né? Alguém que Demais. saiba fazer tudo direitinho, porque eu vou dizer, região de cabeça e pescoço é uma área muito minuciosa, não que outros segmentos do corpo não sejam, mas eu falo em relação à parte de reabilitação de fato. Áurea São áreas extremamente vascularizadas, nervadas, o edema nessa região é uma Extenso. coisa muito nítida, É. né, e o paciente geralmente fica muito angustiado no pós-operatório, principalmente se ele não for bem orientado. Perfeito. E é uma coisa que a gente faz também no pré-operatório. A gente orienta muito o paciente nesse processo. Uma coisa que aconteceu com a paciente minha, e eu passei a falar, inclusive, foi no primeiro dia de pós-operatório, ela estava internada. Durante o processo cirúrgico, o paciente ele vai sangrando enquanto vão havendo os procedimentos, né, dentro da boca. E como o paciente está entubado, esse sangue ele vai escorrendo para o estômago. Então, o sangue ele é altamente irritativo para a mucosa do estômago, né, para a mucosa Sim. gástrica. Então, o paciente, ele, às vezes, entra num processo de enjoo por acordar da anestesia, tem uma interação medicamentosa que deixa ele um pouco enjoado, e ele pode vir a ter episódios de êmese, né, episódios de vômito. E ele vai vomitar o quê? Sangue. Pois é. E aí o parente, coitado, a mãe, o namorado, a Fica tia, desesperada. vê ali o parente acabou de sair da cirurgia vomitando sangue, é um desespero total. Então, assim, vai morrer o paciente, chama, grita, é uma gritaria no Uhum. corredor. Então, se você orienta antes, né, sabe, ó, se vomitar, vai vomitar sangue. A É, pessoa já fica um pouco mais controlada, né? Então, porque já sabe o que vai são acontecer, vários né. aspectos. Então, eu tenho um checklist que eu faço com o meu paciente de tudo que pode acontecer. E aí eu falo, ó, pode acontecer isso, pode acontecer o vômito, vai inchar sua boca. Geralmente não dói, por incrível que pareça, é uma cirurgia que traz muito desconforto, mas a gente não vê relato de dor. O edema, como você comentou, né, a dificuldade para respirar, às vezes Uhum. a garganta fica arranhando por conta da Sim, intubação. Então todo esse checklistzinho, assim, a gente orienta no é. pré-operatório, porque faz diferença lá depois. Como é? Você tocou num ponto ao longo da sua fala, um pouquinho anterior, esse intercâmbio, essa troca de informações com toda a equipe, né. Então, eu vou destacar a presença de algumas pessoas da equipe, né. Então, esse esse vou reformular a pergunta que até eu me embolei aqui. Tranquilo. Essa conversa entre o cirurgião, o paciente e o fisioterapeuta, como é essa comunicação? Ó, mesmo antes de eu trabalhar nessa área, eu sempre costumo entrar em contato com o cirurgião. Desculpe te interromper, mas geralmente encontrar doutor Aquiles se dá através do cirurgião ou o paciente te procura? Deixa isso claro para quem está nos assistindo. Então assim, você tem as indicações vêm de diversas situações, né. Eu já tive paciente que me viu no Instagram, em rede social, já tive paciente com indicação dos próprios pacientes, às vezes eles fazem grupo de WhatsApp daquele mesmo cirurgião, é engraçado isso. Legal. E tem cirurgião, obviamente, que indica, né, que sabe que você frequenta os ambientes, que você se dedica, que você tem uma formação legal. Então as indicações elas vêm dessas diversas formas. Se você me perguntar qual é a principal indicação são os pacientes. Obviamente eu tenho alguns cirurgiões, né, que dão meu nome e às vezes eles dão o nome de 2 ou 3 profissionais que eles Sim. confiam, e aí o paciente entra em contato, né, e tenta fazer esse alinhamento.
E é fácil a conversa entre todos? Graças a Deus eu nunca tive problema. Então todas as vezes que eu recebo uma demanda, se for uma demanda, né, que o paciente trouxe e não foi a indicação do cirurgião, eu faço questão de entrar em contato com o cirurgião. Hoje em dia é fácil a gente achar, né, por rede social, eu já sigo basicamente quase todos os cirurgiões aqui de Eu vejo Salvador. lá um bocado. É, um bocado. E aí eu entro em contato, eu falo: "Olha, eu sou aquele fisioterapeuta e vou fazer aqui o acompanhamento do paciente que vai ser operado, né, pela sua equipe", e aí eu me coloco também para fazer essa discussão, se tem alguma contraindicação específica, para a gente discursar ali o que a fisioterapia faz, porque às vezes a postura do dentista pode ser mais conservadora, Sim. porque ele não sabe qual é o profissional que vai acompanhar o paciente dele, então ele fica com medo de ter um profissional que não tem uma qualificação, né, legal, fazer um procedimento e ter um prejuízo na cirurgia, então isso é super desagradável. Meu marido, ele é cirurgião e ele fala da importância, ele enaltece, assim, os fisioterapeutas que atuam, né, com ele. Ele pergunta logo, a pergunta-chave é essa: "Você tem um fisioterapeuta que lhe acompanha?" Porque é uma peça-chave no pós-operatório, tudo bem, no pré, no trans, mas no pós-operatório é uma peça-chave no processo de reabilitação, a ação do fisioterapeuta, né. E vou te perguntar uma coisinha básica, uma pessoa, como é que ela tem acesso à ação do fisioterapeuta? É fácil? Plano de saúde, enfim, como é que é esta seara? Eu acho que talvez seja um pouco inóspita a pergunta, né, esse terreno mais assim, Né, hipótese. mas eu acho uma pergunta importante para que o paciente, que vá se submeter a uma cirurgia desse porte, ortognática, ele possa ser beneficiado com a informação, né. Então, como é que ele busca a ação do fisioterapeuta? Tem cobertura por plano de saúde? Não tem? Enfim. É, então, essa é uma pergunta que eu digo que é até um pouco chata de responder, não aqui no nosso Sim, bate-papo eu sim, sim, respondo, na de forma muito realidade da tranquila. vida, né, Isso, porque a gente paga um realidade. plano de saúde, muitas vezes não é barato, né, ocupa uma boa parcela do salário, né, da população de um modo em geral. Existem aquelas pessoas que de fato se sacrificam para pagar um plano de saúde, só que não existe uma proposta de plano de saúde para fazer essa cobertura. Aqui em Salvador, eu acredito que tenha clínica que faça esse serviço, né, por plano de saúde, mas a gente sabe que o horário é um pouco limitado, porque não tem como, uma clínica sustentar mesmo em relação a aspectos financeiros, com o valor do repasse que o plano de saúde oferece ao fisioterapeuta, é uma desvalorização muito grande. Eu particularmente não trabalho com plano diretamente. O que a gente faz na hora que a gente faz o atendimento, a gente faz no formato particular, e a gente emite um relatório, né, emite a gente entra na Receita Federal, faz o recibo do montante que o paciente pagou, e aí durante esse relatório a gente descreve a abordagem do fisioterapeuta, tem alguns códigos específicos, e aí o paciente ele tenta, Hum. por conta própria, fazer aí algum esquema, algum sistema de reembolso pelo plano, mas não diretamente pelo plano. Então a facilidade de se obter a condição de ser cuidado da melhor forma possível via operadoras não é tão simplificada assim. Não, infelizmente não. E tem pessoas que têm o mesmo plano de saúde e eu não sei como é que isso ocorre, as porcentagens de reembolso elas também variam. Tem pacientes, depende muito do produto do plano de saúde, né, a gente tem os principais, mas tem gente que consegue uma porcentagem maior, 50% do valor investido. Eu já tive paciente que fez tudo direitinho conforme a normativa do plano e teve 12% de reembolso do valor investido. Então Entendi. isso acaba limitando o acesso mesmo. E infelizmente a gente não tem centros de reabilitação, né, em aspecto público. Algumas universidades Você já puxou a sardinha para é, brasa ali. existem alguns serviços, né, de algumas faculdades que podem até disponibilizar, né, mas aí você tem que ter o vínculo ao período letivo, Sim. né, eu não sei como é que tem essa demanda de cirurgia ortognática em específico. Entendi. Mas normalmente eu gostaria muito de fazer parte de algum grupo desses no local que eu trabalho, né, eu tenho um projeto, mas em termos de número de profissionais lá no hospital, ainda não tive essa possibilidade. Entendi. Mas é uma sementinha plantada, a coordenação Daqui a meu pouco tá coordenador lá, né. sabe, que eu Já mandou gostaria recado muito, já para mandei o ele. recado, que eu tenho muita vontade, porque eu sou funcionário do Hospital das Clínicas via UFBA, e a UFBA tem Ai, que residência. É. ótimo.
Então, eles têm a residência, Sim. operam muito no HGE e no Sim. Irmandulce. Então, Então você circula por lá também o tempo todo, né? no Hospital das Clínicas, sim. No Hospital das Clínicas eu estou o tempo todo. Eu conheço bem a equipe de lá. Fui aluna deles, né? É. Fui aluna na graduação, Na graduação. porque É. eu não vou para a E área. tem o COAT, que é um centro Você faz parte também do de atendimento. COAT, né? Eu faço, mas esse ano eu estou afastado. Ah, Mas lá não atende ortognática. Lá atende disfunção temporomandibular. Então, é para disfunção, não para ortognática. Então, entendi. a gente acaba ficando realmente É. carente de locais de atendimento. Você não imagina o tempo que a gente já está conversando aqui, não, né? Não. Eu não te Mas falei. flui, É. flui. Ó, a gente pode ter um outro momento no futuro para a gente conversar, aprofundar essa conversa, né? Ou continuar as perguntas Continuar. feitas, né? E eu vou pedir como a última pergunta de hoje, Sim. para que você olhe para o futuro e situe a fisioterapia manual no processo de reabilitação para a cirurgia ortognática, levando-se em consideração as inovações e as tecnologias também disponíveis. É fundamental. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente é carente, né, de softwares, por exemplo, que avaliem o edema de forma mais pontual, de forma mais direta. Existem aparelhos para controle de edema que são inacessíveis. Tem o Iloterm, que controla a temperatura, tem uma máscara específica, só que o aluguel do equipamento é caro. Então, em termos de tecnologia, o que eu vejo para o futuro é mais assim, tentar melhorar a acessibilidade, né, Sim. a esses equipamentos. E, obviamente, o fisioterapeuta ele precisa caminhar, né, nos eventos, nos congressos. Sempre essa questão da atualização das cirurgias, das novas tecnologias se fazem presente. A questão da fotobiomodulação cresceu bastante. Hoje em dia, quase todo fisioterapeuta da área tem um laser portátil que traz um benefício fantástico para os pacientes. Importante. Antigamente, o aparelho de laser era bem grande, era uma maleta imensa, pesada. Hoje Eu não, conheci. uma canetinha portátil, você já faz um atendimento domiciliar numa clínica de uma forma muito mais acessível. Tem um colega que eu gosto muito, ele é professor acho que é o UESB. É lá de Jequié, o UESB? UESB, Sudoeste da Bahia. Pronto. Professor, o apelido dele é Tito, Tito. mas ele é Newton, né? Newton César. E eu lembro quando ele ele é odontopediatra, e ele adquiriu o equipamento de laser. Gente, era uma mala deste tamanho, gigante. E hoje em dia tudo evoluiu tanto, simplificou o equipamento, aumentou a potência, né? Aumentou a qualidade e reduziu o tamanho de tudo, facilitou a vida de todo mundo. Eu acho essas coisas muito incríveis, né? É extremamente importante, né? Morro de vontade, assim, um dia de entrevistar um engenheiro que desenvolve suas ações direcionadas para a área da saúde. Eu tenho sugestão. Ah, vou querer. Tem um colega fisioterapeuta que é engenheiro. Sério? Sério. E ele desenvolve equipamentos para a área? Ele trabalha em hospital, no setor de engenharia. Puxa, fantástico. Fisioterapeuta ia se adentrando. Que legal, tá vendo? Poxa, tá vendo? Vou querer ou não, Também tá? faço contato. Vamos lá. Muito obrigada por você ter vindo hoje Eu que aqui. agradeço. Vou te dar um presentão. Sabe, Carol ganhou também. A pessoa vem, todo mundo aqui sai presenteado no final. Hoje eu já não vou nem fazer surpresa, tá bom? Eu já coloquei aqui dentro um produto que ele é bem direcionado para a área de regeneração de mucosa. Maravilhoso. A New Dental Care, eu já falei no início, né? Sou apaixonada. Eu disse, vou te dar um presente, eu segurando ele para mim, né? Mas aqui sim, os produtos da New Dental Care, Obrigado. o nosso grande patrocinador, é uma linha realmente maravilhosa. E eu ainda brinco assim, eu teria muita dificuldade para falar de uma outra linha que não fosse a New Dental Care por conta do nível e nível do produto, qualidade do produto. Ah, que massa. Então, muita ciência, muita tecnologia associada para saúde bucal. Esses 2 primeiros produtos, tá vendo? Ele faz parte da linha, ele é o enxaguante bucal e a pastinha, ele faz parte da linha Cosmetic. Então, ele é uma linha que tem a indicação direcionada de maneira geral, para todo mundo, mas tem a linha específica, que mesmo é a linha profissional. Esse que é o gel,
que favorece todo o processo de cicatrização. Oh, que massa, com ácido hialurônico. Pois é. E não testado em animais, ó. Os bichinhos não Exatamente. sofrem. A Nil, ela não é só boa na qualidade, na combinação dos seus princípios ativos, não. Ela é excelente porque ela também é uma empresa sustentável. Nossa, Fantástico isso, né? muito bom. Pois é, viu? Muito obrigada. Pois é. Muito obrigada O por prazerzão. você ter vindo, viu? Obrigado. Pois é, gente. Olha quanta coisa legal a gente pôde conversar aqui hoje com o doutor Aquiles. Então, segue a gente, link já disponível, o programa de forma completa aqui no YouTube. Mas se você prefere escutar enquanto está malhando, enfim, fazendo seu Cooper, seja lá o que for, você falou que eu escuto muito, né? Então, se você preferir, estamos também com o programa de maneira completa no Spotify e recortes em outras redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, tá bom? Mais uma vez, saliento a vocês que não perde a oportunidade de adquirir produtos de primeira grandeza para cuidar da sua saúde bucal. New Dental Care, aproveita o nosso cupom de desconto, tá aqui fixo na tela, tá bom? É só, como é mesmo? Apontar. Essa é uma resenha que quem assistiu o programa anterior vai lembrar, tá bom? Então é só apontar o celular e você já vai ser direcionado para, né, através do nosso cupom de desconto, para o local apropriado, seleciona a linha que tem maior indicação para você e faça bom uso, tá bom? Muita saúde para você. E Nova Podcast, a gente está finalizando por aqui e até o próximo domingo. Abraço grande para vocês.